Agora sim. Ele estava do outro lado. Oi, Rafa, seja bem-vinda. Hoje vamos fazer uma live com a nossa querida Thaís Godinho. Olha, eu coloquei todos os meus mapas mentais dos cursos que eu fiz com ela. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, boa tarde. Deixa eu convidar aqui a Thaís. Ok. Oh, Mark, seja bem-vindo, Érica. Que legal. Oba! Tudo bem, Li? Deu Como certo. vai, Thaís? Que Deixa eu bom, arrumar. que Eu bom. tô chapada. Parece que eu tô com maquiagem kabuki, né? Peraí, deixa eu arrumar essa luz. Tudo Ah, bem com você? tudo bom. Gratidão imensa por aceitar o convite. Menina, eu que agradeço o seu convite. Acho que assim vai ficar melhor, não vai ficar tão chapada. Eu tô perto da janela. Acho que assim vai Hum, ficar bom. Liz, tudo bem? tudo bom, como vai? Tudo ótimo. É, eu vou vamos colocar aqui o nosso tema, mapas mentais para organizar os estudos. E nada melhor do que uma super estudiosa aqui. Deixa eu ver, publicar aqui com Thaís Godinho. Deixa eu colocar aqui. Aham, publicar. E cadê o fixar? Aqui. Fixar comentário. Ok. Ei, Nossa, olha só, fiquei até com calor. O óculos começou a embaçar. Ah, hoje eu preparei meu cenário com os vários mapas mentais dos cursos que eu fiz com já você ano amei, passado. amei, amei. Muito Eu legal. fiquei assim muito honrada de poder ter feito o curso com você. Ah, e esse ano você tem se dedicado como fala, ao seu público online, a Sim. estudar. E uma coisa que eu admiro demais, que essa sua generosidade, né, de compartilhar as coisas que você aprende, né, você não guarda para si, né, você compartilha com o mundo. Então, se por acaso alguém, né, do meu perfil ainda não conhece a Thaís Godinho, ela tem um blog chamado Vida Organizada desde 2006, em que ela compartilha aí todos os aprendizados sobre produtividade. Ela mega se especializou na metodologia do GTD, do Getting Things Done, do norte-americano David Allen, que mora em Amsterdã, e a Thais é, como que chama? Instrutora Master de GTD, Sim. né? E agora, esse ano de 2020, entrou assim, mergulhou de cabeça, né? Eu posso dizer assim, é filosofia, Ayurveda? O pessoal tem várias maneiras de chamar, Liz. O pessoal costuma chamar de simplesmente Ayurveda, que Ayurveda, o termo em si é ciência da vida. Então acaba sendo uma Hum, ciência, mas sim, pode ser usado como filosofia, outras pessoas usam como terapia, enfim, mas eu acho que filosofia tá ok. olha, porque no japonês a gente tem um ideograma que se chama Do, e Do é o caminho, né? Então, é caminho, é filosofia. Então, o Judo, Aikido, Kendo, né? São todos esses. Você seguir a filosofia, né? Os princípios dessa arte milenar. E eu, durante alguns anos, estudei Sado, que o primeiro ideograma é do chá, e o segundo, então, da filosofia. Então, a filosofia do chá tem quatro princípios, então a gente busca viver a vida através dessa. Acho que não é ciência, né? É filosofia, né? É o modo de pensar, de agir.
Então, com a internet aqui, eu amo que eu posso seguir a hashtag da cerimônia do chá. Ai, cada vez que o pessoal posta pelo mundo usando, eu falei, ai, ai, que saudades das minhas aulas. E eu tenho achado incrível esses seus novos estudos sobre a Ayurveda. Como que você descobriu a Ayurveda? Olha, como eu sempre gostei muito de estudar sobre as rotinas humanas e como que a gente funciona melhor de diversas maneiras, eu acho, se parar para analisar, Liz, eu acho que eu até demorei para chegar nisso, porque muitas coisas que eu já falava, porque vinham dos meus estudos ocidentais mesmo, de produtividade, tanto na área de sociologia do trabalho, cultura do trabalho e administração, tudo que a gente estuda, né, para falar sobre produtividade, eu já tinha lido alguns artigos científicos e acadêmicos de boas práticas aliadas às ciências cognitivas, à psicologia em si, sobre a importância que o nosso corpo físico mesmo tem em tudo, né? Então, por exemplo, eu já tinha, mesmo sem estudar, eu já sabia que se eu tivesse uma noite péssima de sono, o meu dia seguinte não ia ser nada produtivo. E no ano Entendi. passado, eu tive alguns problemas assim de saúde, que eu descobri que eu tinha uma alergia alimentar super forte, e até descobrir isso, né, eu fiquei penando, né, passando por maus bocados. Mas aí, estudando sobre isso, eu acabei chegando no Ayurveda, sabe? Então, eu acabei comprando um Hum, livro que falava mais sobre rotinas, não sabia que era sobre Ayurveda, e lá ele falava hum, da importância do sono, da importância da alimentação, da importância de você fazer atividade física em uma determinada hora do dia e não em outra, porque isso influenciava no seu metabolismo, na sua imunidade de maneira geral. E aí eu fiquei apaixonada por esse assunto, porque eu falei, nossa, é uma maneira oriental de ver algo que a gente falava aqui no ocidental, quando a gente trata de produtividade e assuntos que às vezes acabam tendo, a gente acaba indo muito mais na linha norte-americana, você também pode falar, né? Porque você também tem essa uhum, formação numa certificação de lá. E a gente às vezes acaba ficando muito nisso, porém é uma sabedoria universal, né? Se a gente para pensar como que o ser humano fica bem, deixa eu tirar que eu já fiquei com calor aqui também. Como que o ser humano fica bem de maneira geral. E para mim, por exemplo, eu tenho cada vez mais estudado essa questão do sono e a influência disso na produtividade, porque eu finalizei agora o meu mestrado e uma coisa que eu estava estudando era como que a influência assim de aplicativos de mensagens, tipo WhatsApp, acabam sobrecarregando as pessoas quando usam muito para o trabalho, né? Quando a pessoa fica hum, muito dependente desse uso e tudo mais. E aí, nesse estudo, o meu trabalho não é especificamente sobre isso, mas esse estudo eu tive que ler uma série de materiais que falavam sobre essa questão do cansaço físico, da privação do hum, sono. E, enfim, daí tudo vai mais ou menos convergindo para um mesmo assunto, né? Então, quando a gente fala de produtividade pessoal, a gente acaba caindo no físico, não tem como, porque desde o momento que você tem que ficar sentado 8 horas numa cadeira de escritório para trabalhar, você mexe com o seu físico, né? E aí, para falar verdade. de produtividade, você tem que falar de ergonomia, enfim, o assunto é infinito. Mas aí eu acabei Sim. chegando no Ayurveda por conta disso mesmo, sabe? Foi uma experiência pessoal e também pelo interesse que eu tinha no meu próprio trabalho. Foi Que assim. maravilha. E, por exemplo, quando você começa a aprender uma coisa nova, como que você se organiza para estudar, para aprender? Porque você é uma, como fala, uma aprendedora profissional, né? Eu acho Adorei. incrível essa capacidade de aprender, de fazer. Eu realmente admiro quem faz, quem segue essa. Olha, nossa querida Vanice Eu vi! Bonavigo! Seja bem-vinda! Eu até, como fala, para organizar aqui o meu, como se diz, o meu cenário, eu acabei tirando como fala, os meus mapas mentais que eu fiz da Vanice, e amanhã a live de vocês, que horas que é? Às 15 horas também. Às 15 horas também. Ai, que Isso. legal, que legal. Vou me programar para prestigiá-las. Que Porque bom. eu acho incrível. Eu confesso que eu não sou dessas estudiosas, não. Eu Que meio que, é eu, isso? Como ah, assim, Sueli? Como assim, Sueli? eu acho que Fala. eu sou mais de fazer as coisas na prática, né? E eu acho assim impressionante vocês que fazem
escrevem dissertações, TCCs, como fala, teses. Eu falo, meu Deus, esse pessoal gosta de estudar muito. Eu prefiro estar fazendo, sabe, trabalhando, mexendo em todos esses conhecimentos. Mas eu E acho que você está certa, porque eu acho que não tem conhecimento sem prática. Eu acho que a prática é essencial para o conhecimento, porque de nada adianta você ler um material e não aplicar nada daquilo. Pode ser uma leitura agradável que você fez, mas se você não aplicar nada, qual que foi exatamente o conhecimento que você teve? Porque é muitas vezes o verdade. conhecimento, ele só pode ser exercido na prática. Não adianta você ler algo que fale assim. Vamos pegar o exemplo dos mapas mentais. Você leu o livro do Tony Buzan e aí você fala, legal, adorei esse assunto, mapas mentais. Mas se você não começa a colocar em prática, você não aprendeu efetivamente, você só leu, né? É verdade. Isso é verdade. Então eu Ah, super concordo com você também sobre isso, porque aí você me perguntou como que eu costumo fazer quando eu quero aprender alguma coisa. uhum, Eu penso que eu sou uma o pessoa meu. que sou muito interessada em aprender tudo, Liz. Nossa, qualquer assunto para mim parece interessante, sabe? Então, eu tenho que tomar cuidado para não me dispersar muito e começar a estudar coisas, eu vou parar lá longe e saio do meu foco. Então, para Hum, conseguir desenvolver um foco adequado no que eu estou estudando, eu sempre penso no propósito daquilo que eu estou estudando. Então, assim, por que eu quero estudar isso no momento? Porque a gente não tem tempo infinito, então a gente tem que limitar as opções que estão ali no nosso radar para a gente não ficar fora de foco, né? E aí, uhum, por exemplo, quando eu quero aprender alguma coisa nova, eu acho assim, tudo que a gente coloca de volumoso na nossa vida, por exemplo, eu fiz o mestrado durante 2 anos. Enquanto eu fiz o mestrado, eu não comecei nenhum outro curso, porque não tinha condições, hum, sabe? Então, assim, ok. porque eu sabia que tinha Focada, esse né? volume, exatamente. Então, agora, por exemplo, que eu estou fazendo uma formação em Ayurveda, que já pegando o gancho que você falou, né? Eu já tinha terminado, então, os outros cursos, eu terminei o mestrado e para mim fazia sentido fazer essa formação, porque vai me dar respaldo científico e acadêmico para falar mais ainda de coisas que eu já falo, né? Em termos de organização da rotina e tudo mais. Então, esse é o grande propósito da coisa. Como eu sou Hum, muito simpática, não, esse termo é muito modesto. Como eu sou apaixonada pela cultura ocidental, especialmente ali o que nasceu no berço da Índia, né? Então, budismo, já sou muito apaixonada por todas essas coisas, a questão da é meditação, verdade, você é budista. sim. Então, o Ayurveda me pegou de jeito, assim, sabe? Hum, Foi a paixão à primeira vista. E aí eu tipo, percebi isso é que alinhado, né? super Com o que você. alinhado. Hum, Exato. Então, assim, eu percebi que eu já estou bem encaminhada nos meus estudos ocidentais da coisa toda, tanto no lado mais mercado, que seria a produtividade, o GTD, etc., quanto e do coaching também, quanto do lado acadêmico. Então, eu terminei meu mestrado falando sobre isso, muito provavelmente farei um doutorado sobre a questão do sono, eu estou estruturando isso mais adiante. E continuo envolvida em grupos de pesquisa e estudos, etc. Mas aí, para mim, me faltava um pouquinho essa outra abordagem que também é muito parte de mim, que é essa questão mais holística, digamos assim, de olhar hum, para a rotina como um todo, né? Então, o Ayurveda vem complementar mesmo essa formação para mim. E é bem engraçado porque eu fiz até um vídeo no meu canal falando como que é o meu processo de decisão quando eu quero fazer um curso ou não. Né? E eu hum, falei sobre isso, essa questão do propósito e tal, porque existem assuntos que a gente pode estudar e a gente pode se aperfeiçoar sozinhos. E aí eu ok. acho que o lance de ser autodidata, né? Eu nem tenho o que dizer com relação à importância dos mapas mentais nesse sentido, porque eles vão construindo toda uma biblioteca de conhecimento que você vai criando. Assim, eu tenho muitos mapas mentais de referência, de estudos que para mim são chave. E que toda vez que eu estudo alguma coisa nova, eu vou lá, atualizo. Isso quando eu faço na versão online, no MindMaster, né? Que você sabe que eu uso ele. Mas quando Uhum, eu fiz o curso com você, eu vi a importância de fazer no papel também para desdobrar aprendizados e insights. Então, os dois são muito importantes. Assim, se eu estiver falando alguma besteira, você me fala, me corrige. imagina. E aí, no caso Hum, dessa formação do Ayurveda, então, o que eu pensei? Qual que é o meu foco no momento? Porque eu estava estudando durante um ano, eu estudei lendo livros e vendo vídeos e entrevistas de todo mundo. Chegou num ponto que eu falei, menosprezar muito um conhecimento milenar de 3.000, alguns falam 7.000 anos,
querendo estudar por conta própria, sabe? Eu acho que Hum, é o respeito a uma tradição oral que depois passou para os livros antigos. Eles têm uns tratados super antigos, gigantescos, assim. Eu falei, eu quero me aprofundar nisso. E aí também eu acho que hum, chega uma hora que você tem que ter essa humildade do aprendiz, né? De falar assim, eu quero aprender com uma pessoa mais experiente. Daí que entraria a necessidade ou a vontade de fazer um curso, por exemplo, como é no meu caso. Então, eu tô hum, fazendo um curso com uma galera que estudou, se formou na Índia, e aí traz esse conhecimento para cá, né? E no final das ok. contas, ao final desse curso, que tem 3 anos, ele é Uau. praticamente uma faculdade, Uhum. você pode trabalhar como terapeuta, como consultora, assim, ayurvédico. Eu não sei se eu vou trabalhar com isso, mas assim, eu tô indo pelo Ok. aprofundamento no conhecimento mesmo, sabe? Hum, Então, o que que eu tô querendo dizer com tudo isso? Que eu tenho um recorte, um foco específico para esse momento. Então, beleza, o Ayurveda, eu vou fazer o curso, esse é meu foco no momento, para eu ter essa formação, esse embasamento teórico mais aprofundado mesmo, para começar. Porque, na verdade, qualquer estudo, Liz, você sabe melhor do que eu, é para a vida inteira, sabe? Qualquer isso tema que você mesmo. for estudar é para a vida inteira. Mas, assim, às vezes, é essa habilidade de identificar o que você precisa no momento. Então, esse é um exemplo, porque é algo que eu quero me aprofundar no momento. Agora, existem Hum, outros estudos que eu não preciso me aprofundar. Vou dar o exemplo do inglês. Então, poxa, a vida inteira estudando inglês, sabe? Eu estou num momento que eu uhum. só preciso manter um nível de fluência para poder conversar, para poder continuar minhas leituras e estudos. Então, para mim, faz sentido nesse momento. É, é um recorte diferente. Eu não vou fazer um curso de 3 anos de inglês de aprofundamento, porque eu já fiz isso, entendeu? Então é outro momento, é um Ok. momento mais de treinar conversação, de ler materiais, de assistir filmes sem legenda. Então é outro Hum, tipo de estudo. Então eu acho que tudo uhum. começa definindo o propósito, né, do que você quer aprender. Certo. É porque aí também você vai chegar num ponto que nem eu cheguei no momento, assim, que eu fui listar todos os meus projetos de aprendizado no momento. E eu tô, tipo uns 10. E eu falei, caramba, é coisa pra caramba, sabe? E Uhum. aí, como que você consegue organizar o seu tempo com relação a isso? Ó, se eu estiver falando demais, você me corta, hein, Liz? Não, por favor, adoro aprender com você. Eu uso uma metodologia que eu aprendi com um rapaz que ele ensina métodos de estudos para concurso público. Hum, E aí ele ensina para concurso, mas aí eu aplico para todas as disciplinas da vida, que é uma coisa que eu chamo de universidade pessoal. Não vou me aprofundar muito aqui para a gente chegar logo no assunto dos mapas, né? Como que a gente usa os mapas. Mas é basicamente assim, é identificar quais são as diferentes disciplinas e assuntos que você quer estudar no momento e montar como se fosse uma grade de faculdade, só que uma faculdade sua, particular, de coisas que você está estudando. certo. E aí, então, para cada um desses temas, né, eu vou definir a quantidade de tempo que eu tenho que estudar em uma semana, por exemplo. Então, assim, Hum, o curso de Ayurveda vai levar mais tempo, porque tem aulas, tem estudo de material, mas o estudo de inglês é menor. Ok. uhum, Então, eu tenho definido isso, eu consigo saber quais são os diferentes focos que eu estou dando para todos esses aprendizados, né? E consigo uhum. distribuir o meu tempo ao longo dos dias para cada uma dessas disciplinas que estão em andamento. Agora, como que entram os mapas mentais nessa organização toda? Os mapas mentais, eles são usados, pelo menos por mim, aí você vai complementando, tá, Alice? Você que é especialista aqui. É, como que eu uso? De duas maneiras. Primeiro, eu sempre gosto de ter um mapa de referência para a disciplina principal. Então, por exemplo, eu estou Hum, estudando inglês, ou Ayurveda, ou GTD, ou qualquer outro assunto, veganismo. Se eu estiver estudando qualquer assunto, eu crio um mapa que seja de referência para esse assunto, que é aquele. Como que você chama no curso aqueles mapas gigantes lá? a gente chama de mega mapas mentais, né? O, Exatamente, mega mapa mental, que é o que vai ter tudo, né? Que vira uma uhum. biblioteca mesmo de todo o seu aprendizado. Então eu crio um mega mapa para cada um desses Uau. assuntos que eu estudo, mas isso eu faço no digital. Eu acho que seria muito Hum. legal fazer no papel. Nossa, eu adoraria. Puxa, de verdade, ainda não sei como operacionalizar no meu espaço, porque minhas paredes estão tomadas por estante. Mas eu adoraria operacionalizar no papel, que é incrível. Mas eu tenho feito no MindMaster, então, e me ajuda demais. Esse é um mapa grandão de referência. Agora, o que eu percebo também, Liz, é que muitas vezes vale a pena você criar outros mapas mentais para coisas específicas. Por exemplo, se eu for assistir uma aula, sabe, eu criar um mapa mental daquela aula e daí eu faço no papel, porque isso me ajuda a Hum. pensar direitinho nos insights, para poder. Que acho que é uma coisa que você fala bastante também, né, no seu.
no seu Insta, que é quando você assiste uma palestra, quando você assiste uma aula, que você vai fazendo as anotações no mapa mental em papel. Então, eu gosto muito de fazer assim também. E aí, depois eu reviso esse mapa. Eu sempre digitalizo, guardo no meu Evernote como referência. Eu confesso que eu Uhum. não tive coragem de jogar fora. Eu guardo eles em papel também, porque eu acho super bonito. Tem uma pasta, assim, tudo. Mas são mapas que são, como eu posso dizer? Eles são mais eles fazem uma fotografia do meu momento de quando eu estava assistindo a aula, né? E sei lá, daqui a Uhum. 10 anos, essa fotografia continua ali registrando, mesmo que o meu conhecimento tenha evoluído. Então, eu acho que isso é muito legal, porque às vezes a gente, como aprendiz, a gente tem dúvidas que lá na frente a gente esquece, que poderiam ser Uhum. importantes também. Então, são esses dois tipos de mapas principais que eu vejo hoje. Então, o mapa de referência, o grandão, o mega mapa do assunto, e os mapas que eu faço para as aulas, para os estudos pontuais de alguma coisa, quando eu vou ler algum livro, né? Então eu quero fazer o mapa desse livro. Então são esses dois tipos que eu uso. Mas eu acho que eu tô falando demais. Acho que eu deveria passar a bola para você agora. Para você comentar Ai, um pouquinho se eu tô falando quando alguma você, besteira. imagine, quando você comentou, né, da Índia, né, dessa transmissão de informação oral, quando eu estudava a cerimônia do chá, é muito interessante como no Oriente a visão, né, o paradigma deles é diferente, né? Então, por exemplo, a minha sensei da cerimônia do chá, ela pedia o meu certificado, e aí, a hora que esse certificado chegava, era uma autorização que eu recebia para aprender daqui até aqui. Aí a professora começava a dar aula, me ensinar as coisas, e a hora que eu absorvia esse conteúdo, então ela mandava outra solicitação para me autorizar a aprender, agora daqui até aqui. Então, aqui Nossa. as certificações é do tipo, depois que você faz o curso, você tem um certificado que você esteve presente, que você aprendeu. E lá no Japão, é assim, é uma autorização, porque é uma honra você ter acesso ao conhecimento, né? Então, você com o certificado, você recebe a permissão de conhecer, de absorver, né, de estudar aquele assunto. Então, Porque você tem que ter esse tido um nível anterior de aprendizado até para você conseguir absorver o restante, né? isso, e aí tem um certo nível que é a portas fechadas, né? Não tem nenhum livro sobre o assunto, é passado assim meio que de geração de mestre para aprendiz. Então eu falava, nossa, que jeito diferente, né? A gente aqui, apesar desses olhinhos puxados, né? Eu nasci e cresci no Brasil, então essa questão ocidental, né? Aqui a gente sempre recebe, como falar, apontam o dedo falando de japonesa, e aí, a hora que eu fui para o Japão, que eu tive a oportunidade de ser bolsista lá, nossa, e aí que eu percebi que realmente de japonês eu tenho acho que os olhos puxados, porque o nosso estilo de vida, a forma com que a gente aprende, a forma com que a gente vê as coisas é bem diferente dos japoneses orientais, né? E essa de estudar ter essa visão macro, né? Essa visão do todo, esse mega mapa mental, é também o que eu fiz com a minha filha. A minha filha está com 10 anos de idade, acho que é uma idade aproximada do Paul também. Sim, vai fazer 10 agora, dia 15. Então, Parabéns adiantado! legal, cara. E aí o que acontece? Ela veio me pedir algumas semanas atrás, quando foi começar essas aulas, a gente está em home office e as crianças estão em homeschool. É. Então, com as aulas aqui online, ela assim, mamãe, me ajuda a fazer um mapa mental de pronomes? Oh, que Eu, bonitinha, que claro, legal. porque assim, como muitas das crianças, né, é assim, o que que você quer quando crescer? O que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser youtuber. E assim, youtuber de mapa mental? Ah, não, mapa mental é chato. Como é duro. Como fala, santo de casa não faz milagre, né? Aí quando ela então falou de fazer sobre pronomes, eu falei, claro, mamãe ajuda, me ajuda sim. E aí a gente Vocês fez fizeram de esse. pronomes, que legal. Então, só que a gente começou com esse mega mapa mental primeiro. Então, Uhum. por exemplo, o que que a gente fez? A gente começou com a vida dela de estudante. Ah, que Então, legal, Liz. a Nossa. gente listou desde como fala, do ensino infantil, que tem lá o berçário, maternal, jardim,
aí o ensino fundamental, que divide entre ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2, aí depois ela vai para o ensino médio, ensino superior, pós-graduações, cursos extracurriculares, e aí a gente fez um zoom in no 5º ano do ensino fundamental 1, que é o que ela está cursando, e aí a gente fez um zoom in nas matérias que ela está estudando esse ano, para ela ter uma Ah, visão do todo, que né? legal. E para então fazer um zoom in na língua portuguesa para falar sobre pronomes. Só que aí ela já cansou. Então, só eu que fiz o mapa mental. E aí então, a gente colocou no centro ensino fundamental 2, né? Perdão, ensino fundamental 1, 5º ano, língua portuguesa. Dentro de língua portuguesa, gramática, e dentro de gramática, pronomes. E a gente dividiu entre os diferentes tipos de pronome. Eu já não lembrava mais dessas coisas. Imagina. Simplesmente eu, essas duas letrinhas, eu, significa pronome pessoal do caso reto, primeira pessoa do singular. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falo, então é bem isso, né? A gente fazer esse zoom in e zoom out das informações para poder entender, né? Por que a gente está estudando aquilo, né? O que aquilo significa, né? Como que isso se conecta com as outras informações. Então, ter esse seu propósito claro, né? Porque aí a partir dessa visão clara, né, do que você quer para então ir fazendo um zoom in nas informações é interessantíssimo. Eu lembro agora eu não sei se era você falando no seu grupo do Telegram ou se foi no seu canal do YouTube, essa questão do sono. Olha, eu falei, realmente, eu também, se eu não tiver uma boa noite de sono, eu passo o resto do dia assim, imprestável. Então a minha É. produtividade simplesmente des- despenca. E para a gente aprender coisas novas, né? O quão importante é você estar disposto, né, focado, alerta, né, e também depois dormir, né, para conseguir fixar e absorver Focar, essas informações. sem dúvida. Então, essas suas dicas de aprendizagem, né, de como você estuda, eu acho incrível, E eu né? vou E falar, Liz, que isso aí que você acabou de mostrar é muito legal, sabe por quê? Porque a gente vive cada vez mais num mundo que o estudo, a carreira das pessoas não é mais linear. Então, assim, a gente isso, tem, né, essa graduação, assim, das crianças até se tornarem adultas, faculdade, pós-graduação, etc. Mas você fazer um mapa disso que nem você fez para sua filha, que é incrível, qualquer pessoa pode fazer em qualquer momento da vida dela. Então, a pessoa com verdade. 50 anos, ela pode montar um mapa desse para ela realmente mapear tudo que ela já fez e para ver o que faz sentido, de repente, ela estudar agora, né? Porque. Uhum, E aí ela chega num ponto que ela fala, eu gostaria talvez de fazer um mestrado, mas em qual tema? E aí ela pode, de repente, fazer um mapa com todos os assuntos de interesse que ela já estudou na vida, levando em conta a graduação, levando em conta o que ela fez de outros cursos livres e interesses assim, e ela acaba fazendo um link entre os assuntos e encontrando um assunto que ela queira pesquisar agora, por exemplo, né? Então, assim, sim, o mapa mental ele é uma ferramenta super poderosa de raciocínio mesmo para a pessoa entender qual que deve ser o foco dela em termos de estudos. E esse que você fez para a escola é sensacional. Porque daí é isso que você falou, é o zoom in e o zoom out, né? Então, assim, ela, olha só, nesse macro mapa de estudos, ela está no 5º ano, daí no 5º ano ela tem essas disciplinas, e daí em português abriu. Nossa, isso é muito legal mesmo. né? Porque, por exemplo, quando eu estava na faculdade de Direito, a gente tem, por exemplo, matérias como Direito Civil e Direito Processual Civil, Direito Penal e Direito Processual Penal. Eu sei que fazia não sei quantos anos que eu tinha saído da faculdade, duas palavrinhas-chave me fizeram assim, eu falei, se eu, tipo, se eu soubesse, assim, que, por exemplo, são as duas palavras são o que e como. Então, eu falei, isso daí teria feito com que eu entendesse as informações de outra maneira, porque Uhum. no direito civil é o que você tem direito, né? E no direito processual civil é como você vai exercer o direito. Então, às vezes, assim, palavra-chave faz com que parece que as peças do quebra-cabeça se encaixam.
né? Então eu falei, gente, eu fiquei vagando assim meio que no escuro durante 5 anos e falei assim, primeiro que eu não tinha motivação para estudar aquilo, então é como é importante na hora da gente ter essa visão, né? Essa escolha. Eu acho que a gente escolhe fazer a graduação muito cedo, muito É. assim, fala, gente, o que que eu vou fazer, né? Tanto é que tem pessoas que escolhem uma segunda graduação ou, né, vão para as pós-graduações que aí quando eu dou aula em pós-graduação e tenho, por exemplo, reunião com os professores, o que eles comentam é essa grande dificuldade, porque a princípio a pós-graduação é para você aprofundar, né, a graduação que você fez, mas normalmente são pessoas que estão até querendo mudar de carreira, mudar de área, então elas estão zeradas em, por exemplo, numa pós sobre marketing digital, então não tem nem o básico do que é marketing, né, para então né, se aprofundar nisso. E os professores comentando que a grande dificuldade em sala de aula acaba sendo esses diferentes níveis de conhecimento prévio sobre o assunto. Então, eu falando assim, eu preciso entrar no começo do curso, porque aí essa técnica dos mapas mentais vai ajudar o pessoal a absorver, aprender, acelerar, né, aprender mais rápido essas informações e conseguir recuperar os dados. Eu acho que essa é uma questão assim de você conseguir relembrar informações, né? Porque às vezes você faz a anotação na forma tradicional linear e nem está meio que envolvido com aquele assunto. Então você olha e fala, essa é minha letra, mas eu nem lembro de ter anotado, né? E quando a gente anota em mapa mental, não, né? Você presta muito mais atenção, né? Eu falo que eu nem sei se essa expressão realmente existe, de ouvir ativamente. Porque normalmente as pessoas vão anotando de maneira assim, taquígrafa, né? E aí quando você anota em mapa mental, não, você vai lá, tu pega e coloca as palavras-chave para poder lembrar desses conteúdos, né? E aprender, fixar melhor essas informações. Nossa, eu sei que o pessoal está mandando um monte de textos e O pessoal perguntas. estava comentando que tá um ruído, que talvez seja do microfone batendo na blusa. Eu não sei se é isso. Você tá... Boa ideia, pode ser. Eu vou segurar Pode ele ser. aqui para ver se. Boa, parou, realmente parou. Eu achei que fosse a sua gatinha passeando por aí, eu não tava me incomodando, assim, mas tanta gente comentando. Aí, mas acho que foi isso, então. Não, eu E achei. se você se sentir à vontade, se você quiser mostrar, porque esses mapas lindos todos que estão aí atrás do curso de GTD, né? Você fez durante o curso. Então, assim, é legal que você tem isso, né? Então, assistindo o curso, em vez de fazer anotações lineares num caderno, você faz diretamente no mapa mental. E aí depois você comenta também que às vezes você passa limpo, né? Você não Isso quer de repente mesmo. comentar um pouco sobre esse Por processo? exemplo, aqui tem até alguns post-its, porque eles vão me dar dicas de quando eu passar limpo, o que que eu escrevi errado, né? Então, porque às vezes a gente tem, né, voltando aí nessa gramática, a forma de explicar de maneira assim direta e do tipo, diria assim, um sentido inverso. Então eu teria que ouvir todo o conteúdo para entender qual que era a palavra-chave que ramifica essas informações. Então, o mais legal é que no curso, você, por exemplo, começa falando sobre agenda. Então, com a agenda, a gente já tem um norte. E o que eu achei muito legal dessa padronização dos cursos do GTD é que tem lá o slide e no cantinho tem uma coluna, né, da agenda toda e tem destacado qual que é o módulo que a gente está estudando na hora. Porque é incrível como, tipo, uma piscada, né? Daqui a pouco assim, você se distraiu e, opa, onde estou? O que que nós estamos vendo agora? Então, esse detalhe do formato, de como que esse curso é ministrado, eu achei incrível. E o fato de, na década de 90, eu ter, assim, acho que eu fui que nem você, né? Na época, o que estava, a literatura do momento era Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Sim, que Então, também é eu muito legal, curti, né? nossa, eu curti muito, porque eu falei, gente, eu tenho, assim, essa mania de querer abraçar o mundo com as pernas. Então, fazer com que o meu tempo venha render, né? Produtividade é uma coisa, assim, fundamental. E eu gostei tanto dessa literatura que eu fui lá bater na porta e pedir emprego, porque eu falei, eu queria
respirar isso todos os dias. Então, eu sei que no começo, quando eu fui estudar um pouco sobre GTD, e soube desse histórico do David Allen, que ele tinha sido instrutor da metodologia dos 7 hábitos, do Getting Things Done, quer dizer, o Getting Things Done é o que ele desenvolveu, né? O First Things First. Num primeiro momento, eu confesso que eu tive uma espécie assim de preconceito, porque a literatura dele era meio que assim, é uma evolução em relação ao que veio antes. Né? Tanto é que quando eu fui estudar a Norman Vincent Peale sobre o poder do pensamento positivo, né? Então os 7 hábitos também, ele veio depois criticando, né, algumas coisas da literatura anterior. Então eu estava assim, eu gosto tanto dos 7 hábitos, né? Que eu levei um tempo para ter abertura para poder Mudar, né? estudar o GTD. E como eu sou auditiva, então eu tenho o audiobook. Você é E eu auditiva, lembro. você não acredita que você é auditiva. Você tá me falando, isso é uma revelação, internet. Não, Escritora, eu, mestre dos mapas mentais e auditiva. Eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. Não é não, é possível. algo assim que eu jurava, quando eu tinha ouvido falar da PNL pela primeira vez, eu falei, gente, eu já investi uma grana para fazer a certificação dos mapas mentais. Eu falei, na sequência, não tem como eu investir numa certificação em PNL, em programação neurolinguística. E eu sabia que eles dividiam em 3 perfis, né? Os visuais, auditivos e os sinestésicos. E eu falei, com certeza, eu sou visual ou minimamente sinestésica. E foi. Nossa, eu sei que foi muitos, mas assim, muitos anos depois que eu fui fazer o teste e deu auditiva. Que Eu loucura. fiquei assim, um mês em estado de choque, porque eu falei, eu não acredito como que eu sou auditiva. E essa questão do Sim. autoconhecimento, porque o que acontece é, se você não se conhece, você não usa as melhores estratégias para você. Então eu falei, não, aí eu comecei a olhar para trás, e, tipo, exatamente o ano que a minha filha está estudando, que na nossa época chamava quarta série, tive um professor de geografia que ele falou, olha, vai cair, acho que, sei lá, 10 questões desse questionário de 20 perguntas. Então, eu fiquei gravando áudio, né? Tinha uma época que tinha um celular, esse celular, era um relógio que tinha calculadora junto, que fazia uns barulhinhos, fazia pi. Aí eu pegava o meu gravadorzinho e gravava a pergunta. Aí eu pegava, Nossa, fazia pi e dava um tempo para eu responder. Aí eu fazia pi, pi, eu falava a resposta, pi, e um tempo para eu repetir essa resposta. E eu estudei dessa maneira auditiva e tirei 10. Eu só nossa. fiz isso uma vez, para uma matéria, para uma prova. Falei, se eu soubesse que eu era auditiva, aí que eu fui entender por que que eu sou uma excelente compradora de livros e uma péssima leitora, né? Então Posso te fazer uma pergunta em relação a isso? claro. Por Uhum. exemplo, daí então no seu processo de revisão de um mapa mental, para você funciona melhor, então você lê em voz alta o que você colocou ali do que olhar só. Fala, nossa, isso é Isso show de mesmo, bola. Nossa, isso mesmo. Então, eu, por exemplo, tenho uma grande amiga que eu considero ela como minha sócia. Ela estava desde o primeiro curso dos mapas mentais comigo lá no WTC. Daqui a 2 meses vai completar 20 anos que eu dei o primeiro curso de mapas mentais no Brasil. E uma vez eu fui convidada para dar uma palestra num Senac. ah, Quando nós colocamos o pé no auditório, ela bateu o olho e falou: Nossa, que lindas! Você viu? Elas estão todas uniformizadas, de blusa preta, saia preta, lenço laranja e trança embutida. Aí nossa. eu parei, comecei a, assim, olhar para o auditório, ver as meninas que eu falei, nossa, assim, não, ela bateu o olho e aí, a hora que ela verbalizou é que eu consegui entender, consegui enxergar aquelas informações. Eu falei, nossa senhora, eu não tinha percebido absolutamente nada. Então, o que eu percebo é isso, para que eu consiga aprender melhor e mais rápido, eu preciso verbalizar, eu preciso ouvir essas informações. E então eu me policio falar as coisas que eu estou vendo, mas é realmente
incrível esse negócio de perfil, porque Super. foi esses dias, ontem, anteontem, eu mostrei um videozinho no Instagram para minha filha, né? Falei assim, olha, né, que paisagem bonita, a pessoa tava, tipo, de caiaque num rio absolutamente transparente, com uma paisagem linda. Eu falei, nossa, que bonito. Quando ela olhou, mas ela bateu o olho, a primeira coisa que ela falou, nossa, o casco do barco dessa pessoa é transparente. Aí eu olhei assim, O quê, né? hã? Tipo, eu não tinha visto que o casco era transparente. Eu falei, ai meu Deus do céu. Aí a hora que ela verbalizou que eu consegui ver, eu Nossa, falei, que. ai meu Deus do céu. Não, e assim, eu sou totalmente visual, totalmente visual. Tanto assim que se eu tiver. Eu não sou uma pessoa que consegue colocar, por exemplo, um vídeo para ficar ouvindo ou um podcast e, tipo, e tipo, ficar ouvindo, sei lá, lavando louça. Eu não consigo. Assim, até faço para coisa mais Hum, relax. Mas para ok. estudar, sem chance. Eu tenho que estar sentada num lugar, fazendo um mapa mental ou fazendo anotações em qualquer outro formato, desenhando, sei lá. Eu tenho que estar olhando algo. Se eu estiver ouvindo. Hum, Então, assim, se eu estiver numa aula, por exemplo, eu não consigo simplesmente ficar ouvindo. Eu tenho que interagir, desenhar alguma coisa para eu conseguir aprender, sabe? Se eu estou numa reunião hum, também, e durante anos eu me culpava por isso, Liz, que eu achava que na verdade eu estava dispersa e não estava. É que para eu absorver o que eu estava ouvindo, eu tinha que escrever, eu tinha que desenhar, materializar na minha frente para eu conseguir, sabe? Então, às vezes eu fico numa hum, reunião e fico lá fazendo desenho, tudo. Às vezes as pessoas até acham que você está se distraindo, mas quando eu me conheci e aprendi, né? Eu vi ali, eu vi, é isso, né? Então, você até começa a usar os termos que tem mais a ver com você. Então, visualização, visão mesmo, hum, né? Então, quando eu me entendi melhor, eu também comecei a aprender melhor, sabe? Então, isso que você está falando é hum, fantástico, eu tô adorando, porque mostra que, no seu caso, você é uma pessoa auditiva e você trabalha com mapas mentais. Então, o mapa mental, a pessoa pode achar que é mais relacionado a quem é mais visual, quem é mais sinestésico, pelo toque, né? uhum, Mas você que é auditiva, você usa os mapas mentais com maestria e você aprende com os mapas mentais com isso que você falou, com a repetição, de falar em voz alta. Nossa, é fantástico. Nossa, essa dica eu acho que já valeu a live inteira aí. Não sei se o pessoal sente como eu, mas para mim hum. é isso. Bom, mas não queria te interromper. Pode continuar. De maneira alguma, porque realmente esse autoconhecimento é fundamental para você ser mais produtivo nos estudos, né? Mesmo as pessoas assim que preferem que rendem mais de manhã, à tarde, à É, noite. é, Então, por isso que para mim, por exemplo, o silêncio é importante. Se tem assim, sabe, é barulho, muita gente. Eu não sei como que as pessoas conseguem estudar naqueles escritórios que assim, tipo, não tem parede, né? Todo mundo em baias, sabe, um do lado do outro. Então, para mim, assim, o barulho das pessoas ao redor me desconcentra totalmente. Essa da minha filha estudar em casa, né? Então, eu estava assim numa reunião, ou melhor, teve dias que eu estava em duas salas de reunião. Eu tinha uma aqui, eu tenho um monitor externo, então assim, eu tinha dois monitores, assim, eu estava numa sala de reunião, na outra eu pedindo o pessoal esperar que eu já ia entrar, e eu falei assim, e aqui eu falei, já deu, conseguimos fechar a reunião, eu posso sair dessa reunião, porque esse novo formato de home office, nossa, era assim, num botão, tu sai de uma reunião e entra na outra. Antes você pegava o material, levantava, saía, ia para outra sala de reunião e aí a minha filha tendo aula, eu assim, peraí, desculpa, peraí, deixa eu me concentrar que o áudio dela estava me atrapalhando, eu perdi a minha concentração. Então, realmente, isso também faz parte para a gente poder ter um estudo produtivo, ter esses horários que são bons para cada um de nós, né? Então, esse mude seus horários e mude sua vida, né? sim, Eu achei incrível. Quando você é maravilhoso. colocou no vídeo, né, e mostrou o índice, aí tum, eu fiz um print screen, e aí foi a partir dele que eu consegui montar o mapa mental para dar o norte para estudar. Eu achei muito interessante. Ah, e posso comentar sobre isso? Que você fala bastante no seu Instagram sobre essa coisa de você pegar o livro e montar um mapa mental a partir do índice dele, e aí a partir desse índice no mapa você vai condicionando também o seu estudo na leitura, né? Você fala um pouquinho sobre isso, isso é Isso muito legal. mesmo. Claro, porque o que acontece, né? Um livro é como um elefante, né? É muita informação. Total. Então, né, você vai por partes.
Por isso que como eu diria, nessa forma de pensar do mapa mental, a gente sempre parte do geral para o específico. Por isso que quando a gente faz resumo de livros através dos mapas mentais, a gente faz em 3 etapas. Na primeira, você vai fazer um aquecimento, que ele chama de surf mental. Você vai, tipo, folhear o livro, olhar a capa, quarta capa, orelhas, né, folhear as páginas. Se tiver, por exemplo, um resumo, uma sinopse ou um quadro sinótico, você passa o olho assim rapidamente, né? Não para ler palavra por palavra, você dá assim uma visão geral. É como se fosse para uma academia, antes de entrar, né, no circuito de exercícios, é você fazer um aquecimento, né? E aí com, tipo, esse aquecimento prévio, aí sim, na segunda etapa, a gente começa a fazer o resumo do livro a partir do índice. Porque aí o índice te dá o norte, te fala quais são os caminhos que serão seguidos. Para só na terceira etapa é que sim, a gente vai ler propriamente dito, né, caçando palavras-chave. Aí você vai grifando, né, essas palavras-chave que você encontra no texto e vai complementando, aumentando o seu mapa mental, de maneira que você vai construindo o mapa mental durante a sua leitura. Aí, a hora que você termina de ler o livro, você já tem um resumão pronto em mapa mental. Então, é assim que a gente ensina as pessoas a estudarem livros, né, através da técnica dos mapas E mentais. aí a pessoa, ela pode... Você recomenda, assim, que a pessoa tenha, por exemplo, uma pasta para ela organizar todos os livros que ela catalogou dessa maneira, ou então por assunto? Como que você geralmente vê que as pessoas organizam os mapas mentais delas, assim, sabe? Então, Porque no caso de... eu costumo digitalizar, tá tudo no Evernote, porque eu adoro Evernote. Mas eu tenho uma pastinha onde eu guardo esses mapas mentais também. Mas assim, o que você costuma ver em termos de organização? Você que já deve ter um acervo gigantesco de mapas. Como que você faz, Liz? Me conta. Então, eu já prefiro dobrar a folha e colocar no final do livro. Então, quando eu vou pegar o livro, eu já guardo ele junto com o livro. Já tá junto ali. Já tá junto, porque aí é onde eu consigo. E aí, o que que eu também faço? Por exemplo, aqui, deixa eu pegar esse daqui assim. Tá vendo que o texto, ele tá crescendo num sentido. Certo. Aí, no sentido contrário, eu coloco a página. De maneira que como fala, você, puxa, mas eu tô com dúvida. A hora que você relê o mapa e aquele resumo, tipo, ficou tão, tão, tão resumido que você fala assim, ixi, não tá fazendo sentido, eu não tô entendendo, é porque tá faltando palavra-chave. E aí você vai folhear o livro todo, não, aí eu já vou a partir daquela página, por lá tem outras palavras-chave importantes para eu complementar o meu mapa mental para compreender. Então, quando eu estudo, por exemplo, videoaulas, eu faço também a minutagem. Então, eu vou construindo o mapa mental e também Muito coloco importante essa... para isso online. Que legal. Porque aí na hora de recuperar, rever, puxa, eu não entendi, eu preciso rever de novo esse trecho, né? Você não precisa rever o vídeo todo, né? Você vai naqueles minutos para poder localizar e relembrar informações importantes. São, tipo, algumas boas práticas E aí, de a gente fazer pode mapa mental. aplicar essa técnica do zoom in, do zoom out aí também, né? Porque imagina, você tá lá Uhum. lendo um livro e aí você achou um termo e você fala, quero saber mais sobre isso. E aí você abre um mapa mental novo sobre esse assunto. E, é muito Isso. maravilhoso. Meu Deus, como eu consegui viver antes de saber fazer mapa mental? Eu não consigo lembrar. Porque, assim, é incrível isso. É muito incrível. Porque, assim, a gente é muito acostumado a sempre fazer as anotações de uma maneira linear. Tem alguns estudos, né, até que falam que, por exemplo, quando a gente quer organizar algo, ou quando a gente quer, sei lá, escrever uma redação, a gente tem a tendência a tentar fazer uma lista e não funciona. Porque não é assim que a nossa mente funciona, né? Isso Então, mesmo. é incrível quando a gente aprende, assim, técnicas que saem dessa caixinha, especialmente dessa linearidade. Nossa, isso ajuda demais, porque o nosso cérebro, você fala isso no curso, né? O nosso cérebro, ele faz conexões, né? O cérebro esquerdo, o cérebro direito, enfim. Você fala bastante, não vou nem ter a pretensão de tentar resumir isso aqui, porque tem todo um processo de aprendizado, né? Que a Alice faz nos cursos dela, tudo, mas mostra como o nosso pensamento não é linear.
Então, às vezes, Pois é. você está lá estudando um tema e, de repente, você vê um termo e você fala, eu quero saber sobre isso. Você pode abrir né? Você pode abrir um mapa sobre esse tema e fazer Isso. e complementar naquele estudo. Porque o aprendizado é isso, né, Liz? Não é um aprendizado linear. Por mais que a gente tenha, talvez, uma carreira que a gente tente trazer uma linearidade, trazer uma ordem para a gente poder saber o próximo passo, né? Tipo, eu terminei a graduação, talvez seja legal fazer uma pós-graduação. Ok, essa linearidade ajuda, às vezes, a gente a colocar em ordem no sentido de ter o próximo objetivo. Mas o aprendizado em si não é linear. E às vezes uma coisa que você estudou num curso livre que você fez, ou talvez numa matéria na graduação, e lá, sei lá, 20 anos depois que você se formou, você quer resgatar aquilo, você tem a possibilidade de criar um mapa mental, por exemplo, com relação àquele assunto, resgatar o conhecimento que você teve na graduação, mas outros que você agregou depois. Nossa, eu sou apaixonada por estudar. Eu acho isso incrível. E, assim, acho que os mapas mentais, assim, seria muita pretensão nossa resumir em uma live de 1 hora tudo que os mapas mentais podem trazer em termos de estudos, né? Eu tô vendo que o pessoal tá postando um monte de perguntas, eu queria responder todas, mas a gente não vai conseguir. Então, eu já tô vendo que muito provavelmente a gente vai fazer outras, né, Liz? O que você acha? Verdade. Assim, sem querer colocar na fogueira a decisão, né? Mas, assim, eu tô vendo que o pessoal tá fazendo muita pergunta legal e que vale a pena a gente abordar, talvez em temas futuros, assim, tudo. Eu até comentei com eles que eu vou tentar. Eu nunca gravei de um Instagram de outra pessoa, mas eu acho que dá para gravar a live para colocar lá no YouTube, né? Tinha até falado para você que daí a gente consegue Isso. pegar. Mas assim que a gente acabar, eu vou ver se eu consigo acessar aqui de novo para pegar as perguntas, que eu acho que isso que vai Hum. ser importante para a gente pensar em outros temas e tal, né? Com certeza, porque ai, acho que Já nós tá estamos para. nos últimos 4, 5 minutos da nossa live. Gente, 1 hora passa voando. Voando, porque o papo é muito legal. E assim, mais uma vez, Liz, obrigada pelo convite, viu? Foi muito legal que a gente tenha conseguido. Vamos ver se a gente consegue fazer outras, que o pessoal aí tá cheio de dúvidas e dúvidas muito legais, né? Que eu queria falar, mas a gente entra em uma e já ia ser assunto para 1 hora. Não sei se tem alguma consideração final aí para falar pro pessoal. Eu acho que é assim, né, dos meus seguidores, né, quem tem me acompanhado, porque eu tenho, por exemplo, uma aluna, foi de Porto Alegre, a Valdívia, que me falou, ela me procurou para aprender mapas mentais, porque ela soube dos mapas mentais no seu blog, né? Ai, E aí eu falei, você conhece a Thaís Godinho, né? Ups, eu não conhecia ainda, né? E aí, a hora que eu fui ver, eu falei, nossa, gente, que olha essa garota pessoa. 10! Quantas coisas que ela ensina, que ela compartilha, olha quanta generosidade. Então, Imagina. primeiro assim, eu quero agradecer a Valdívia por ter me apresentado o universo aqui da vida organizada da Thaís Godinho, né? Quem ainda não conhece, por favor, vão lá seguir. O blog dela é incrível. E fora assim, os vídeos no YouTube, nossa, quanta coisa que você compartilha. E eu lembro de um dos áudios que você colocou no grupo do Telegram, que as pessoas se comparam com você. Né? Eu falei, puxa vida. E aí eu falei, nossa, eu vou pegar essa resposta da Thaís e compartilhar com os meus alunos, porque não se comparem comigo, que faço mapas mentais há 25 anos, né? Mas sempre se Exato. compare com você ontem, né? E hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, nossa, Aí, Thaís, gratidão imensa. imagina, gratidão a você, Liz, pela parceria mesmo, assim, sabe? Porque a gente tem esse imenso privilégio de morar no mesmo país, falar o mesmo idioma e sermos interessadas pelos mesmos assuntos e a gente poder ter esse bate-papo e compartilhar com o pessoal, acho que é enriquecedor para todo mundo, para nós, pra caramba, né? E para quem tá assistindo também, porque assim como nós, tem outras pessoas que são apaixonadas por esses temas. Então eu acho muito legal que a gente possa usar a nossa influência para uma coisa boa, sabe? Que é poder compartilhar conhecimento e mostrar como que essa nossa experiência agrega a experiência de outras pessoas também. Então, muito obrigada, Liz, de verdade. É, E aí é isso, eu vou ver se eu consigo gravar aqui o vídeo para colocar lá no YouTube para servir como referência depois, se o pessoal quiser consultar tudo, vou ver se eu consigo fazer. Espero que sim, espero que o Insta colabore com a gente aqui. Obrigada, sim, viu? sim, né, eu que agradeço. Vamos repetir, né, com outros temas, porque são tantos assuntos, né? Hoje foi meio que um, né, relativamente Primeiro, né? genérico, Assim, é né? verdade, tá bom. Uhum. Legal. A gente, acho que vale a pena a gente já se despedir do pessoal, porque acho que o Insta corta depois de 1 hora, né, de Pois é, live. automaticamente ele tum. Então, É, gente,
Tchau, Tchau, muito tchau. obrigada por Gratidão mais ligar uma aí. vez. E até a próxima, então, E gente. até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.